E aí, meus senhores, minhas senhoras, boa noite, boa noite, bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Seguinte, vamos pro nosso devocional do dia. A partir da semana que vem, ele vai ser às 6 da manhã todos os dias, ó, tô botando o título aqui. A partir de semana que vem ele vai ser às 6 da manhã, como eu fiz ontem, mas essa semana aí, por conta de algumas coisas que a gente está fazendo, vai ter que ser às 9 da manhã. Tá aqui, ó, o título, acabei de botar o título devocional, espero que vocês estejam conseguindo ler. Né? Devocional do dia, o ator do ar da verdade, a necessidade da muleta. Tá bom? Então vamos lá. Eu sei que 9 da noite não dá tanta gente assim, né? 6 da manhã, ontem deu 5.000 pessoas no devocional. Para quem não sabe, eu sou terapeuta integrativo, esteticista, nutricionista, farmacêutico e biomédico. Trabalho na área da saúde. E notando a dependência de alguns pacientes meus, principalmente dependência emocional, né? Enfim, alguns problemas aí escutando meus pacientes todos os dias, eu decidi começar com um devocional diário. Um devocional não necessariamente cristão, até porque eu não sou cristão, mas com uma boa base cristã, porque eu acredito bastante no cristianismo como um direcionamento de vida, ainda que eu não seja cristão. Mas eu uso bastante, né, dos ensinamentos da Bíblia no devocional. Então, para você que está precisando de uma mensagem para começar o dia, né, eu vou fazer isso agora, igual eu venho fazendo nos últimos dias, e a minha live sobre saúde, né, live sobre dieta, suplementação, fitoterapia, esteroides anabolizantes e por aí vai, essa vai ocorrer, como sempre ocorre, ou ao meio-dia ou às 8 da noite. No caso, hoje vai ser 8 da noite. Então, quem quiser saber sobre dieta, alimentação, fitoterapia, suplementos, tirzepatida, né, enfim, clenbuterol, esteroides anabolizantes, etc., venha na outra live. Tá? Essa live de agora é o devocional. Eu espero chegar uma galerinha aí. Eu espero 5 minutos para começar, então vão compartilhando, né? Peguem aí para quem quer, para quem gosta, para quem já ouviu o devocional. É sempre um texto autoral meu. É diferente, todos os dias, uma reflexão aí, né, sobre o dia. E para vocês começarem bem o dia de vocês. Para quem gosta, para quem gostou já dos outros, compartilha, manda no grupo de família, né? Para tia, para avó, para mãe, para escutarem, né? É uma coisa um pouco mais tranquila. E eu vou começar assim que tiver gente suficiente para eu começar. Né? Geralmente eu dou 5 minutos para entrar a galera, já estou com o texto aqui, né? Dou uns 5 minutinhos aí para o povo entrar, vão mandando, enquanto isso, vão avisando aí os parentes, os amigos, né? Vão esperar dar a notificação para o povo e aí a gente vai começar o devocional. Beleza, minha gente? Então é isso, vamos aguardar. Para quem já me acompanha, né? Não sei se aqui tem algum paciente meu, algum seguidor meu, né? Eu trabalho com consultoria nutricional faz muito tempo já. E todos os dias eu venho aqui fazer live sobre saúde. E aí, de manhã, né? Então, é que eu era muito grande, né? Na verdade, eu trabalho com isso aí, ó. Tenho 115 quilos, Lucas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então, ó, até dar um zoom aí, ainda sobrou alguma coisa, né? Mas, enfim, essas lives sobre saúde, sobre suplementação, fitoterapia, dieta, eu faço em outro horário, né? Eu faço ou meio-dia ou 8 da noite. Hoje vai ser 8 da noite, tá bom? Essas perguntas, Thiago, daí outro horário, tá? Aí vai ser 8 da noite hoje. Eu peço que você entre 8 da noite e a gente conversa sobre isso daí. Agora, esse horário aqui é exclusivamente do devocional, tá? Mas hoje eu vou fazer 8 da noite essa daí mesmo, tá, Thiago? Perguntas e respostas, né? Inclusive sobre isso daí, tá? Beleza? 4.000 de texto? Meu Deus do céu! Cara, com 1 ml só? Ô louco, velho! Talvez tenha que reduzir, sim. Já vou te adiantando já. Tá um pouco alto? Geralmente com ml dá uns 2.000 e pouquinho, tá? Então, parece um pouco alto, velho. Parece um pouco alto. Eu acho que você reduz e faz de novo o exame, tá? Faz em outro laboratório daí, tá? Já te aproveitando, já te respondendo, tá, Thiago? Beleza, meus senhores, minhas senhoras? Então é isso. Agora sim, ó, mais 30 segundos pra gente começar o devocional, tá? Repetindo, né? Eu sou terapeuta integrativo, esteticista, nutricionista, farmacêutico e biomédico, né? Eu trabalho em várias áreas da saúde e eu faço lives aqui todos os dias sobre saúde. Necessariamente, igual eu respondi o Thiago Caselli agora, né? Sobre suplementação, fitoterapia, dieta, esteroides anabolizantes, né? Eu vivo disso. E
Agora, às 9 da noite, eu venho fazendo um devocional para começar o dia de vocês e a partir da semana que vem vai ser às 6 da manhã. Ontem foi bem legal, deu 5.000 pessoas no nosso devocional, foi bem legal. Terapias integrativas é exatamente isso. Né? Terapias integrativas são terapias diferentes das utilizadas de forma convencional, né? Então é fitoterapia, acupuntura, aromaterapia e por aí vai, tá? Então massagem, né? Então são terapias integrativas e complementares às terapias recomendadas usualmente, beleza? Então, por exemplo, a pessoa toma um medicamento para ansiedade, mas ela também toma um fitoterápico, faz uma aromaterapia para reduzir a ansiedade dela. Isso aí faz parte da terapia integrativa. Tá bom, Lucas? Então é isso aí, meus senhores. Tomar um gole de café. Vamos começar o devocional. Não esqueçam de compartilhar. Depois que eu começo aqui a ler, né, porque é um texto que eu fiz para vocês. De nada, tamo junto. Tá? Então assim, eu começo a ler e depois eu não paro mais. Aí eu só vou ler os comentários de vocês depois, tá bom? Então, tipo, Maílson, essas perguntas, 8 da noite eu vou responder, tá? Aí a perguntas e respostas sobre saúde, daí às 8 da noite, fechou? Agora é o devocional. Entra hoje às 8, Maílson, daí eu te respondo, tá bom? Beleza, meus senhores? Vão curtindo, vão compartilhando, tá? E vão seguindo também, né? Os seguidores o mais importante para minha live são os seguidores. Vamos lá então, meus senhores. Mensagem do dia, devocional do dia. Mas é que não deu. Hoje não deu. Às 6 da manhã vai ser a partir de semana que vem, tá, Rose? Hoje é às 9. Tá bom? Não tem como. Eu tô com muita coisa pra fazer aqui. Não casou o horário. Eu cheguei em casa agora, pra você ter ideia. Eu já saí às 4 da manhã e voltei agora. Pensa só. Mas semana que vem, Rose, pra todo mundo que tá aqui, semana que vem, todos os dias às 6 da manhã. 6 da manhã, porque a gente acorda muito cedo aqui, tá? Daí semana que vem a gente ajustou e vai ser às 6 da manhã. Legal? Legal. Boa. Isso aí. Vamos lá então? Bora, vou começar o texto e aí eu não leio os comentários. Podem comentando, depois eu leio os comentários de vocês. Fechou? Bora! Que cruz, rapá. Vou ter que cortar a barba ao vivo aqui pra vocês pararem de me chamar de cruz, porra. Xinga, mas não humilha, né? Vamos lá então? Seguinte. Texto pra vocês começarem o dia. A partir de agora não leio mais os comentários, aí fica pra daqui a pouco. O ator do ar da verdade e a necessidade da muleta. Um dia desses eu atendi um paciente, e quando eu digo paciente, como quem diz homem. Pai, um filho, alguém que antes do prontuário teve infância, teve mesa posta, talvez uma mãe chamando para jantar, talvez uma avó rezando, talvez apenas o sonho simples de viver com dignidade, sem precisar fingir força o tempo inteiro. O paciente chegou carregado de desilusões fabricadas em séries para o brasileiro moderno. Empresa falida, dívida sobre o peito, 14 horas de trabalho por dia, sono quebrado, família distante mesmo dentro da própria casa, corpo presente e alma ausente. E aqui começa a nossa tragédia moderna. Não a tragédia do sangue no chão, mas a tragédia limpa, parcelada, com receita, embalagem bonita e aplauso silencioso pelo mundo. Ele não dormia, tomou Zolpidem. Não rendia durante o dia, tomou estimulante. Depois, aumentou a dose. E quando percebeu, já não era com ele conduzindo a própria vida. Era uma química empurrando o corpo para frente, enquanto a alma ficava caída em algum canto da casa. Viciou, obviamente. Viciou em estímulo, viciou em funcionar, viciou em produzir sem estar vivo. Parecia bem por fora, mas por dentro era como uma igreja abandonada. Paredes de pé, altar frio, silêncio pesado, Deus esperando e ninguém entrando. Veio, então, a compulsão alimentar, porque o corpo, quando não encontra descanso, procura anestesia. Se não encontra paz, procura açúcar. Se não encontra amor, procura excesso. Se não encontra sentido, procura qualquer barulho que abafe o vazio. Então veio outro remédio. Retatrutida, para conter a fome, controlar a compulsão, diminuir o peso, conter o dano do dano anterior. Hoje, ele tem uma muleta para dormir, outra para acordar, outra para render,
outra para emagrecer, outra para suportar e outra para não sentir. E eu lhe pergunto, em que momento passamos a chamar isso de vida? Em que momento um homem deixa de buscar a cura e começa a construir uma cela acolchoada? Em que momento a sociedade deixa de ajudar o cansado e passa a lucrar com a sua exaustão? Porque o mundo moderno possui uma crueldade refinada. Quebra suas pernas, vende a muleta, cobra juros sobre ela e ainda convence você de que andar mancando é liberdade. O mundo nos vende facilidade e talvez seja uma das maiores tentações do nosso tempo. Não a tentação grotesca, mas a tentação elegante, com marketing, com bula, com slogan. A tentação que diz, você não precisa sofrer, enquanto esconde uma segunda frase do você também não precisa amadurecer. Então, começamos a trocar a virtude por atalhos. Disciplina por dopamina. Silêncio por barulho. Oração por distração. Exame de consciência por justificativa. E pouco a pouco passamos a viver não a vida que temos, mas a ilusão da vida que gostaríamos de postar. Porque esse é o novo normal. Não suportar a própria realidade, não suportar o silêncio, não suportar o próprio quarto, o próprio corpo, a própria consciência. É preciso estar atordoado de trabalho, de café, de remédio, de álcool, de comida, de pornografia, de compra, de notificação. Atordoado até que a fé, que já não busca em Deus, mas apenas um alívio emocional. E Cristo já nos advertiu, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar dinheiro, ganhar posição, performance, seguidores, a aparência do vencedor. E no fim, perder a alma, perder a paz na mesa, o olhar dos filhos, a confiança da esposa, o respeito do marido, o silêncio onde Deus falava. Rousseau escreveu, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Mas talvez a tragédia seja ainda maior do que a que Rousseau escreveu. O homem nasce livre e nem sabe o que é liberdade. Confunde liberdade com fazer o que quer. Mas isso é definição de criança mimada, não de homem livre. Liberdade não é obedecer ao primeiro impulso, não é dizer sim a toda a fome que você tem, não é chamar de autenticidade a incapacidade de dominar-se. Sêneca diria que nenhum homem é livre se é escravo de si mesmo. E São Tomás de Aquino lembraria que virtude não nasce do discurso bonito, mas do hábito repetido. Ninguém se torna forte admirando coragem. Torna-se forte permanecendo de pé quando a vontade quer fugir. Ninguém se torna santo apenas emocionando-se num devocional. Torna-se santo quando, depois da emoção, fecha a porta do quarto e escolhe não pecar. A virtude é musculatura da alma e toda alma frouxa reclama quando não precisa levantar peso. Por isso a vida cotidiana é muitas vezes uma academia espiritual. A conta atrasada, o filho chorando, a esposa cansada, o marido calado, a tentação na palma da mão, a ira na ponta da língua, o vício esperando uma brecha. Tudo isso pode ser condenação ou treino, depende do que você faz com isso. Porque, repito, assim como falei ontem, adulto não faz o que quer. Adulto precisa fazer o que deve ser feito. A criança pergunta, eu tô com vontade? E o imaturo pergunta, quem tem culpa? Mas o adulto pergunta, qual é o meu dever diante de Deus? E essa pergunta salva a vida. Salva um casamento, salva os filhos, salva a alma. Porque chega uma hora em que o homem precisa parar de negociar com a própria destruição, com o próprio comportamento degenerado. Precisa olhar para o corpo, para o comprimido, para a tela,
para o prato, para a mentira conveniente e dizer: você não governa mais essa casa. Talvez a casa seja seu corpo, talvez seja a sua mente, talvez seja o seu casamento. Porque quando um homem vive atordoado, a casa inteira começa a caminhar na neblina. Há lares funcionando por fora e queimando por dentro. Tem comida na geladeira, mas não há paz. Tem televisão grande, mas não tem conversa. Tem cama confortável, mas não há descanso. Tem versículo compartilhado, mas falta conversão. Falta silêncio, falta perdão, falta domínio próprio e falta amor concreto. Aquele amor que não posa, permanece, que não discursa sobre a família, que chega em casa inteira, ou se não puder chegar inteiro, que pelo menos chega verdadeiro. Porque de que adianta ouvir uma mensagem agora pela manhã e passar o resto do dia traindo a própria consciência? A consciência às vezes não grita. Ela toca no ombro e diz: você sabe que você não está vivendo como deveria. Talvez você saiba que o problema não é apenas cansaço, nem apenas ansiedade, nem apenas rotina. Talvez exista uma desordem que você aprendeu a chamar de necessidade. Eu preciso beber para relaxar. Eu preciso dessa tela para desligar. Preciso desse remédio para aguentar. Será mesmo? Ou você apenas não suporta mais encontrar-se consigo mesmo sem esse tipo de anestesia? Porque existe uma diferença profunda entre cumprir o dever e sacrificar a alma no altar da performance. Trabalhar digno, sustentar a casa é santo, buscar uma vida melhor é justo. Mas há uma linha invisível em que o homem deixa de trabalhar para servir aos seus e passa a servir só o próprio ego. Ele já não quer mais pagar conta. Ele quer provar, ele quer mostrar, ele quer vencer alguém imaginário. E então ele perde a família, tentando dar uma vida melhor para a própria família. Perde a saúde, tentando comprar conforto. Perde a paz, tentando conquistar respeito. Perde Deus, tentando parecer abençoado. E volta para casa como sobra. Sobra de um homem, sobra de um pai, sobra de uma mãe, sobra de um cristão. Mas a sua família não foi chamada para conviver com os restos do que o mercado devorou. Sua família não foi chamada para conviver com a sobra do homem que chegou em casa. Sua casa não é posada. Seu corpo não é máquina, sua alma não é moeda de troca. E Deus não é enfeite de biografia. A Escritura mesmo. Aos cristãos, a Escritura diz: mais vale um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado acompanhado de ódio. Eu falei isso ontem. E essa frase deveria estar sobre muitas mesas, e por isso eu repito ela hoje. Porque de nada vale a abundância se a casa virou campo de batalha. Mais vale uma casa pequena, com paz, um salário menor, só que com presença, uma mesa humilde, onde alguém ainda sabe agradecer. Quem viu ontem, lembra da história da beterraba? Quem viu ontem às 6 da manhã, lembra da história da beterraba, sobre o agradecer? E aqui eu não falo contra o tratamento necessário. Há dores que precisam, de fato, de cuidado. Há doenças que, infelizmente, precisam de remédio. O problema não é a ferramenta usada como sabedoria. O problema é transformar a muleta em identidade. É fazer da anestesia diária uma religião. Porque nenhum comprimido substitui arrependimento, nenhum estimulante te dá o verdadeiro sentido, nenhum sedativo te concede a verdadeira paz, e nenhuma droga ensina um homem a amar a própria família. A paz verdadeira custa caro. Custa renúncia, rotina, perdão e mudança. Custa admitir, bater no peito e dizer: eu perdi o controle, eu preciso mudar. E eu vou mudar hoje. Hoje.
Não segunda-feira, não depois do feriado, não depois de amanhã, não quando virar o ano, hoje. Porque promessa repetida sem ação é teatrinho. Mas eu não vim aqui para condenar você ao desespero, eu vim lembrar que ainda existe liberdade. Talvez pequena, talvez ferida, mas ainda há liberdade. O teu chefe não é dono da tua alma. A dívida não é dona da tua alma. O remédio, que a gente falou no começo, não é dono da tua alma. O vício pode ter governado ontem, mas não precisa ser coroado hoje. Começa pequeno, sem muito espetáculo. Joga fora o que precisa ser jogado fora. Marca a consulta que você precisa marcar. Pede ajuda. Reza. Ainda que não saiba rezar. Reza mal, mas reza. Dorme, caminha. Coma como quem respeita o próprio corpo. Volta para casa sem levar. Volta para sua família, para sua casa, para o seu altar, sem levar o inferno do dia inteiro dentro da boca para descontar em casa. Olhe para os seus filhos sem pressa. Olha para sua esposa, para o seu marido e lembre-se, eu escolhi cuidar de você. E sobretudo, pare de chamar de veneno de recompensa. Para de chamar a fuga de descanso, para de chamar escravidão de estilo de vida. O cristão não foi feito para viver atordoado, foi feito para vigiar. E ninguém vigia quando está dormindo por dentro. Hoje, antes que o dia o engula, faça-se uma pergunta simples. O que está governando a minha alma? Se for Deus, haverá ordem. Se for ego, haverá cobrança. Se for o vício, haverá mentira. Se for vaidade, haverá exaustão. Se for o amor, haverá sacrifício, mas depois dele haverá paz. E talvez seja isso que você precise hoje. Não de mais uma dose de medicamento, de álcool, não de mais estímulo ou não de outra anestesia, mas de paz. A paz de quem para de negociar com aquilo que o destrói todos os dias. A paz de quem volta para Deus, a paz de quem volta para casa e acho que principalmente a paz de quem volta para si. Porque ganhar o mundo inteiro e perder a alma é o pior de todos os negócios. Mas perder um vício, perder uma mentira, perder uma desculpa para poder recuperar a alma, talvez seja o recomeço ou o começo da verdadeira liberdade. Vou repetir. Perder um vício, perder uma mentira, perder uma desculpa para recuperar a própria alma, talvez seja o começo ou o recomeço da verdadeira liberdade. Que hoje você não precise viver atordoado para cumprir o seu dever. Que hoje você não transforme sua casa numa fogueira. Que hoje você não entregue às pessoas que ama apenas os restos do homem que o mundo consumiu durante o dia. Volta inteira. E se não conseguir voltar para casa inteira, que ao menos volte verdadeiro. Mas volte. Porque Deus ainda fala com você no silêncio. E talvez a sua alma esteja esperando há muito tempo que você finalmente escute. Tá bom, meus senhores? Então é isso. Nossa reflexão do dia. O título está aí na tela. O atordoado da verdade, a necessidade da muleta. O que a gente veio trazer com isso hoje? A gente veio trazer que para viver a gente usa muleta todos os dias. Uma muleta para acordar, uma muleta para dormir, uma muleta para trabalhar, uma muleta para aguentar os filhos, uma muleta para aguentar os pais, o marido, a esposa. E que no final de tudo, a gente não está vivendo, a gente não tem liberdade, a gente só está deixando uma cela fechada, travada, trancada, um pouco mais confortável. Tá? Então essa dá na cara de uns, não dá na cara de outros, às vezes dá na minha cara, né? Então sempre que eu falo aqui, não falo com hipocrisia. Cometo os erros que eu comento aqui. Cometo os erros do texto que eu escrevo. Mas talvez por isso que eu me sinta no dever de falar e no dever de passar ele para vocês. Tá bom? Então é isso.
Estamos conversados. Obrigado a quem ficou, obrigado a quem curtiu. Não esqueçam de seguir, devocionalzinho todo dia, a partir, acho que até de amanhã já vai ser 6 da manhã, para começar o dia de fato, porque eu acho que já 9 da manhã já é um pouco tarde, né? Então, a partir de amanhã, eu acho que já vai ser 6 da manhã e sempre vai ser 6 da manhã, tá? No máximo, sexta-feira não vai ser. Mas a partir de agora vai ser sempre 6 da manhã. Devocionalzinho, não é só para cristão, é para todo mundo, né? Eu mesmo não sou cristão, mas sigo bastante ensinamento da Bíblia, né? Bastante. Vocês podem ver que eu cito a Bíblia várias vezes aí, né? Acho necessário, tá bom? E é isso. Obrigado a todo mundo. Espero que tenham curtido. Espero que não sei se comentaram alguma coisa ou não. Aqui eu vou dar uma lida nos comentários. Quem quiser comentar alguma coisa enquanto eu comento, enquanto eu leio, manda bala. E daí, hoje à noite, 8 da noite, eu vou fazer aquela minha live que vocês já conhecem, live sobre saúde, dieta, fitoterapia, suplementação, né? Que é com que eu trabalho. Isso aqui não sou pregador, não sou pastor, não sou nada. Isso aqui é só uma reflexão diária de coisas que eu estou escrevendo e eu venho conversar aqui com vocês, venho passar para vocês. Vai que eu ajudo alguém, né? Vamos lá. Vamos ler o que vocês escreveram aqui. A língua é o chicote da alma, é isso mesmo. Amém, gratidão. Obrigado, Genilda. Mestre, você fez um homem de 1,80 chorar sem nem levantar um dedo. Valeu, Zuc, tamo junto. Sensacional. Bom dia, Ezequiel, tudo certo? Tamo junto. Um ótimo dia a todos. Demarcos, um ótimo dia a todos. Beleza, minha gente? Então é isso. Obrigado, presença de todo mundo. Tá? Valeu, espero que tenham gostado. Hoje, 8 da noite, livezinha, aquela de sempre, aquela diária sobre saúde, suplementação, fitoterapia, diabetes, né, hipertrofia cardíaca e por aí, até o caso Gunley, ali a gente comentou também, tá bom? Peguei só a parte da mensagem, na verdade, só uma parte, tá. Geralmente são mensagens aí de 15 minutos mais ou menos, tá, Jonas? Mas todo dia é diferente. Ela fica gravada, tá? Fica gravada, então daqui a pouquinho ela já vai para aquele canal lá que vocês conhecem, aquele site grande que tem os vídeos que eu não posso falar o nome aqui, tá bom? Mas ela vai ficar gravada, sempre fica gravada. Obrigado ali para Ezequiel, que mandou uns presentes, pro Zuc também, né? Todo mundo que mandou algum presente ali eu agradeço, obrigado. Valeu, Genilda, obrigado, valeu, Jonas. Beleza, 6 da manhã, tá, Jonas? Para todo mundo que tá chegando agora, vai ser sempre às 6 da manhã. Era às 9, mas a gente conseguiu mudar um pouco a nossa rotina aqui, vou conseguir fazer às 6. Tá? Vai ser sempre às 6. Obrigado pelo presente, Jonas. Valeu, minha gente. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, sinta-se à vontade. Últimos segundinhos aí que eu vou fechar, que eu tenho que trabalhar. Vamos lá. Isso aí, ó. A partir de semana que vem, sempre às 6 da manhã o devocional. Todos os dias um texto diferente escrito por mim, tá? Nada de cópia, vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Sempre algo escrito por mim. Para vocês, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não, né? Mas não dá para agradar a todos. Beleza? É isso, meus senhores, um excelente dia para vocês. Até depois, 8 da noite, estamos aí com a nossa live sobre saúde, perguntas e respostas. Não esqueçam de me seguir, de compartilhar, né? Não esqueçam de seguir para receber as notificações das lives, tá? E é isso. Valeu. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.